Primeiro, boa noite, graça e paz. Nosso pastor Samuel está em viagem em São José dos Campos. É isso, Orlando? Isso. São José dos Campos. O pastor Felipe tem formatura hoje de sua filha, Luíse. E coube a mim trazer uma palavra essa noite. Os irmãos, esses dias, não sei qual dos cultos, o pastor falou que eu era um homem apaixonado por célula. Alguns dos irmãos estavam aqui. E aí eu fiquei pensando naquela frase dele, e ele que me colocou em célula, né? Eu não sabia nem o que significava isso, esse termo célula, esse encontro de cristãos dentro de uma casa, dentro de uma residência, para estudar, orar, né, e ter uma comunhão cristã. Então eu queria fazer uma pequena pesquisa aqui no início da mensagem. Quem nunca viu falar, não sabe o que é esse tal de célula que a gente fala aqui, esse encontro de cristãos. Você pode levantar a mão, vamos ver se tem alguém que não sabe o que é. Então aqui todos sabem. Agora, eu sei que alguns sabem, até alguns querem participar, mas por vários motivos não conseguem participar. Ou não tiveram entendimento para participar, ou não pode mesmo, faculdade, não tem tempo, tem compromissos. Quem está nesse grupo, que gostaria até de participar, ou também nem sabe direito, mas enfim, não participa de uma célula, pode levantar a mão. Eu sei que tem várias pessoas aqui olhando. Amém. Então, é uma palavra que não é só para essas pessoas, é para todos nós, também a maioria aqui eu vi que participa. E até eu não programei com o Orlando, nem com o Elton, mas o Espírito Santo aqui, eles falaram muita coisa que o Orlando começou dizendo no primeiro louvor, que a gente tinha que ser unido, nós tínhamos que ser prensados em amor. Então nós vamos falar justamente dessa união que Jesus nos propõe a viver, né? Então, fazer parte da família de Deus é algo, né, muito transformador nas nossas vidas. A gente aceita Jesus, a gente entende que a gente passou de criatura agora a filho de Deus. É uma grande conquista, é uma alegria da salvação, que a gente costuma dizer. A gente começa a partilhar com os outros, às vezes até um pouco inconvenientes, porque tu começa a sentir aquilo que o Elton falou, tu começa a sentir a presença de Deus, a graça de Deus, e como tu é uma pessoa, Deus te formou, bondoso, né, o coração, a imagem dele, você quer compartilhar aquilo. Então você começa a fazer parte da família de Deus e usufruir dos benefícios de estar numa família. E como é bom estar numa família. Aqui nós botei uma foto hoje pesquisando na internet para essa mensagem, assim, uma família feliz, tem até um cão, e está todo mundo alegre. Deus nos formou para viver em família. É um lugar de aconchego, um lugar de segurança, é um lugar que a gente pode errar, que a gente é amado pelo que a gente é, né? É um lugar que nos perdoa, que nos corrige, é ali que a gente cresceu, aprendeu tudo, é uma família que a gente é, né, realmente feliz. E agora que nós fazemos parte de uma família de Deus, o que a gente pode levar em consideração em comparação? Se eu estava na família biológica e era uma bênção viver naquela família, Deus me criou ali, agora estou com o neto, o André tem 50 dias, e como é importante uma família. A Cristina essa noite nem dormiu em casa, o Gustavo é médico, o meu genro estava em residência, e o filho pequeno está com aquelas noites, não achou ainda o horário direito. E na família que um ajuda os outros, é na família que isso acontece. E cuida da parte de Deus, na família de Deus, como é que isso ocorre? Então, a mensagem de hoje é como viver dentro da família de Deus. Então, primeiro vamos ver os propósitos de Deus. A igreja primitiva, lá na origem do cristianismo. Vamos ler Mateus 28, 18 a 20. É o chamado de Jesus para nossas vidas. Ele estava na hora de partir, de ir para o céu, mandar o Espírito Santo, e ele nos faz aqui uma convocação. Ele nos convoca.
Aqui ele fala para os discípulos. Hoje nós somos os discípulos, aqueles da família de Jesus. E em Mateus 18, 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não era por um momento que Ele estaria conosco, Ele nos deu uma missão realmente, uma convocação realmente importante. Partir para todas as nações. A Turquia está lá esperando, né? A Clair foi lá, mas nós estamos aqui, podemos atuar no nosso meio também. E agora, com que autoridade eu vou? Eu vou com a autoridade de Jesus, Ele dizendo que vai estar comigo, vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então, e Ele, ao mesmo tempo, Ele mesmo está se dizendo que Ele tem toda a autoridade. O Orlando estava dizendo, nós não podemos ficar com medo do diabo, de Satanás, do mundo das trevas, dos demônios. Não, toda a autoridade foi dada a Jesus. Se Ele mandou, eu vou. Se eu vou passar por lutas, Deus está me fortalecendo, como numa academia. A gente sai às vezes numa academia, quem participa de academia sai dolorido, mas a gente sai fortalecido, sabendo que as dores vão passar e nós atingimos outros alvos. Amém, irmãos? Amém. Aqui eu queria que vocês abrissem Atos, capítulo 2, de 46 a 47. Atos é o primeiro livro da Bíblia, depois dos 4 evangelhos. Hoje a nossa vida cristã é a continuação do livro de Atos. Nós estamos em pleno desenvolvimento de um livro de Atos que está sendo escrito nos céus. A nossa vida, os nossos testemunhos que nós ouvimos nas nossas células, que é uma extensão da igreja, ainda é a continuidade do livro de Atos. E lá em Atos, capítulo 2, tem uma história aqui, tem um relato do que estava acontecendo naquela época. Nessa altura, Jesus já tinha partido, tinha delegado essa missão para os seus discípulos, e aí o que eles estavam fazendo? Diz aqui: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que palavra para a gente ler e meditar. Quer dizer que aquele povo que vinha de uma perseguição, que vinha de um sistema que estava todo contrário, né? Eles ficaram do lado daquele que foi crucificado, e agora eles iam, participavam, né? unânimes no templo. O templo era judeu, eram sinagogas, eles eram judeus na grande maioria nessa época, e eles iam no pátio do templo compartilhar suas histórias para um grande número de irmãos. E também diz aqui que eles iam de casa em casa, partiam o pão, eles tinham uma intimidade, eles almoçavam, eles jantavam, partiam o pão, né? e louvavam o Senhor, e também atraíam a simpatia do povo. Mas o principal, olha o final, que é uma coisa estrondosa. Diz: enquanto eles faziam toda aquela obra, eles testemunhavam no templo, eles ensinavam no templo, eles ensinavam de casa em casa. Enquanto isso, o que o Senhor estava fazendo? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Jesus enviava a esses homens que estavam louvando a Deus, estavam ensinando as pessoas que estavam sendo ganhas, mas ao mesmo tempo Deus mandava, ou o próprio Deus encaminhava as pessoas.
Não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo já aconteceu. Com muitos irmãos eu já sei que aconteceu. As pessoas acabam vindo até nós. Então isso acontecia lá em Atos, acontece hoje. E quem está em Atos vai para o capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então eles tinham esse modelo, né? E alguém, Jesus, partiu de Jesus isso. Jesus ia no templo, ia lá na casa do Zaqueu, participava, a gente tinha várias histórias, ele partilhando o pão. Então o mestre dele tinha ensinado isso a eles. E eles continuaram fazendo a obra do mestre. E em 1 Coríntios 16, 19, um pouco mais adiante, 1 Coríntios 16, 19. Diz assim, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Vocês notaram que tinha uma igreja na casa de Áquila e Priscila. Estava saudando, junto com Paulo, o povo de Corinto. Então, existiam as igrejas, não tinha ainda aqueles templos organizados, eles vinham do modelo judaico, e não tinham toda a estrutura eclesiástica, mas eles tinham ainda a comunhão dos irmãos, que o próprio Jesus ensinou, de casa em casa. E nós estamos falando aqui da igreja que estava reunida na casa daquele casal. E aí, falando em igreja, eu fui estudar igreja, a palavra é eclésia em grego. Lá com a Bíblia, no Novo Testamento, é em grego. Eclésia vem eclesiástico, né? As autoridades eclesiásticas, então essa é a origem da palavra. E aqui foi falado pelo Elton que nós fomos chamados para ir lá fora, ser um sal fora do saleiro. Nós não combinamos nada. Mas eu me preparei aqui, estudei para compartilhar com alguns irmãos, eu não sabia disso, fui estudar esse final de semana, que igreja quer dizer aqueles que foram chamados para fora. Qual foi o nosso chamado? Nós fomos chamados ou não fomos chamados? Em Mateus ele nos chama, né? Nos convoca, né? Ele convocou os discípulos e hoje nos convoca. E para nós irmos para todas as nações, para todos os colegas de trabalho, como foi hoje falado aqui pelo El, e ele nos agora diz que nós somos a igreja dele. O que é a igreja? Os chamados para fora, não ficar aqui dentro dando volta. Então é uma coisa tremenda quando a gente estuda o que os apóstolos faziam. Eles iam de casa em casa e Deus ia acrescentando. Aí agora um conceito muito legal, que é um conceito da história da igreja. A história da igreja, eu estive estudando também a história da igreja. E tem muitos estudiosos, né, que começaram bem antes, o Bill Beckman, um estudioso dessa área, um americano, e ele fez essa comparação. A igreja como uma ave que tem duas asas. Uma asa seria o lado da grande celebração. É como nós estamos reunidos. Devemos estar reunidos com 10 mil pessoas, é a grande celebração. Que é então o encontro do templo, a celebração do templo. E a outra asa, comparando com a asa da ave, tem a segunda asa, é as células, grupos caseiros, as reuniões de casa em casa dos lares. Então, como um pássaro tem duas asas, ele consegue voar e atingir os objetivos. Não é verdade? Você imagina um pássaro só com uma asa. Eu fiquei imaginando que um pássaro só com uma asa nem dá para pensar. Né? Mas eu pensei que um barco a remo com um remo só, ele ainda
consegue remar, né? A gente consegue fazer algum esforço, mas vai andar só em círculos, não é verdade? Então, a asa, no caso da igreja, uma asa é o grande grupo, e a outra asa é o grupo pequeno. Conforme a igreja começou, ela tinha a reunião no templo e a reunião nos lares. Não tinha coisa muito formalizada, Deus ia acrescentando, havia muito comunhão dos irmãos, aquela família bem estruturada que nós estávamos falando, igual uma família biológica, todo mundo cuidando de todo mundo, né? Até que aconteceu por volta do quarto século, 300 e poucos depois de Cristo, o rei Constantino, o rei romano, que ele se converte, eu creio, entre aspas, ao cristianismo. E ele adota o cristianismo como uma religião oficial de Roma. E surge daí aos grandes templos, essa riqueza dos templos da igreja romana. E isso afastou aquela comunhão, e os verdadeiros cristãos, creio que sobrou um remanescente, que sempre Deus nunca deixou, né, a igreja dele sem ninguém, mas aconteceu que muitos se voltaram para aquela igreja institucionalizada, a grande organização. E muitos de nós viemos dessa igreja. Uma igreja que tinha, assim, uma diferença muito grande entre lá os sacerdotes e o povo. Até para a gente se confessar, tinha que ir lá confessar os pecados para uma pessoa. Então, foi essa estrutura que foi criada ao longo de séculos e séculos. Foi arraigada, né, no cristianismo. E é um cristianismo que não rendeu frutos, é uma ave de uma asa só da grande celebração, daqueles cultos. E até há poucas décadas, o culto aqui, as missas, no caso, eram feitas até em latim, e o povo nem latim entendia, para ver como estava afastado aquele cristianismo primitivo. Então, ficou tudo na mão de grandes líderes, tanto que o Papa representava a autoridade máxima, e foi criado dogmas, inclusive um que é assustador, a infalibilidade papal. Porque tu dá tanto poder para o homem que agora diz que ele é infalível. E quantas coisas a história mostrou que ele errou, e às vezes com muito mais grau do que qualquer um de nós aqui. Mas tudo com aquela visão, né, errada do cristianismo. Só daquela asa da grande congregação e as pessoas acomodadas. Ninguém sentindo isso que o Elton estava falando, a responsabilidade dessa missão. Ninguém tinha essa responsabilidade dessa missão. Mas aí o Criador, o próprio Deus, né, começou a mexer. Levou muitos séculos, né, para o homem se dar conta desse domínio. Teve a Revolução Protestante, que já começou a mudar esses conceitos, muitos conceitos daquelas indulgências, da salvação por obras, pela salvação, pela fé, que é bíblica, e começou a haver todo o movimento, mas o movimento veio por Lutero, Martinho Lutero, que era dentro daquela igreja institucionalizada. E o que acontece? A partir daquilo ali, ele manteve muitas daquelas tradições que vinha nas costas dele, vinha atrás dele. Mas a coisa já houve uma grande melhora. Houve muita perseguição, até há poucos anos atrás, no início do século, aqui, casas de evangélicos no Brasil eram queimadas, mas a coisa evoluiu, conseguimos grandes coisas, mas uma grande virada para essa visão de duas asas, para voltar à visão original, se deu por John Wesley, que era um pastor anglicano, que vinha, a igreja anglicana era uma igreja protestante, mas que vinha também do catolicismo, e ela se levantou lá da reforma protestante, pouco mais de 1500, e ele começou a criar dentro do ambiente anglicano, daquele ambiente tradicional, só que agora protestante, mas ainda do clero estar acima das pessoas e ter esse comando de uma asa só. O John Wesley, dentro desse sistema, cria pequenos grupos nos lares. E aquilo foi uma grande revolução. Foi uma revolução tão grande que ele acaba tendo que sair daquele sistema, e com o tempo
se tornou uma igreja chamada metodista. Começou, como se viu, com uma família, 2 famílias, 10 famílias. Hoje tem quase 200 milhões no último levantamento. Mas aquela visão da igreja de 2 asas, ali começou a tomar forma. Muitas pessoas, do lado protestante, muitas autoridades, começaram a ver o resultado daquele trabalho de John Wesley. E aquilo que John Wesley fez, aquela visão de 2 asas, nós aqui na Igreja Batista Filadélfia, através do pastor Samuel, nosso líder, nós cremos que uma igreja com 2 asas é um ministério, é um modelo bíblico de ministração, que melhor expressa o caráter e a vida de Deus em nós. Amém. Essa é a crença aqui. E não adianta a gente participar dos cultos aos domingos. Nós precisamos ter a nossa comunhão com os irmãos nos lares. Essas células também permitem que todos os membros se tornem ministros, um pequeno pastor. Esse potencial existe em cada um de nós. E também que é um modelo que trabalha melhor com o evangelismo. É muito mais simples, é muito mais lógico que alguém aceite um convite para visitar a nossa casa, para nós fazermos um estudo, para fazermos uma oração, do que vir nos visitar aqui numa igreja. Muitas pessoas aceitam o convite de vir na igreja, mas é muito mais simples, é muito mais eficaz que alguém entre na nossa casa. Vocês concordam? Então é essa a visão aqui da nossa igreja. Por que igrejas em células? Já falei, por ser uma expressão do caráter de Deus, é o que melhor expressa o caráter de Deus. Podemos ler Isaías 57, 15. Enquanto a gente abre, muitos aqui sabem que eu faço parte do Ministério da Doneco. E a gente convida empresários, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas aqui de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, para dar de testemunho. Não só em jantares, mas em reuniões no hotel, todas as segundas-feiras. Nós entramos em recesso, em março nós voltaremos. Mas a gente consegue observar com nitidez alguém que participa de uma célula e alguém que não participa de uma célula. Não estou falando que ele não é uma pessoa salva, ele teve um encontro com Deus, tanto que a gente convida, a gente sabe a história dele, a gente tem informação, até com os irmãos, se possível com o pastor, e a gente faz um convite, é um empresário, é um homem de negócio, você vem dar um testemunho no hotel, e ele vem. Quando no meio do testemunho, sem ter intimidade com ele, você sabe se ele é de célula, se ele participa, se a igreja dele tem célula, e se ele participa, ou se ele não participa. Você sabe direitinho. Até teve uma bênção do irmão, deu um testemunho, e ele, quando ele orou pelas pessoas que aceitavam Jesus no final, ele declarou que foi a primeira oração em público que ele fez. Sim, e tinha poucas pessoas, era no final agora do ano, começa os empresários ficarem muito ocupados, as nossas reuniões começam a diminuir o número de pessoas, e uma pessoa em célula está acostumado a orar com um grupo de 10, 15, 20 pessoas. Então você vê, a gente que tem mais experiência, você sabe que a pessoa tem um crescimento dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, e a pessoa que não tem, a pessoa que não está em célula, ele dá uma bênção, recebeu a salvação de Jesus, mas ele está mais estagnado. Eu sei que tem gente aqui que é uma bênção, que não participa em célula, mas o potencial que ele tem, talvez nem ele imagine que tem. Quando ele participa e vai desenvolver esse potencial. O que está escrito lá em Isaías 57, 15? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso aqui é o próprio Deus falando que Ele está lá no mais alto dos céus, é o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente, aquele que habita em nós, os pequenos, os pecadores.
Então, o que nós estamos querendo aqui fazer? Uma comparação. A grande congregação e as celas expressam o caráter e a vida de Deus em nós. Para expressar essa ideia em termos teológicos, Deus é tanto imanente, muito próximo e íntimo a nós, e também Ele é um Deus transcendente, está acima dos limites de toda experiência e conhecimento, acima de toda a compreensão. Então, quando nós estamos reunidos aqui, Ele está vendo a adoração do povo. E tem muitas histórias no Velho Testamento que havia aquelas guerras, aquelas perseguições. Tem algumas que são até bem divertidas. Em vez de Israel botar lá o exército lá na frente, colocava lá, como se fosse lá os louvores, né? Os tambores, eles iam lá, os clarinetes deles da época, e iam louvar a Deus. E a Bíblia diz que com aquele louvor, Deus confundia dois inimigos contra Israel, e eles brigavam entre si. Você já viu histórias assim? Tem várias histórias na Bíblia assim. Que a nossa luta não é contra as pessoas. Quando esse Deus transcendente, Ele vê um povo, uma nação reunida, junta, orando, isso é poderoso. Eu tive testemunho de pessoas que foram na Donep, que foram na minha casa, primeira vez que vieram aqui, fizeram oração no final, tinha alguma coisa demoníaca nele, ele era um empresário, e mais de 5 anos não conseguia dormir direito, trocava de colchões caríssimos ele experimentou, fez acupuntura, fez todo o tratamento médico, e ele veio uma vez aqui na frente, e ele disse que sentia um alívio na hora, mas até hoje ele não sabe, é um demônio que saiu dele. E esse poder nós temos aqui como a nação que representa o antigo Israel, nós aqui como a igreja de Cristo. Então é esse Deus transcendente, mas ele também, a célula, aquele conjunto, às vezes tem 8 pessoas, 10 pessoas, ali está o Deus imanente, Ele está ali conhecendo o problema de cada pessoa. Então essas duas asas, o que se faz por causa do próprio caráter de Deus. Então o que é uma célula? Para quem não participou, nunca viu uma célula, é um conjunto, é uma coisa simples, é uma coisa voltar ao tempo primitivo. Eu imaginei esse final de semana aquelas casas simples, não cabiam muitas pessoas naquelas casas. Vocês já viram foto das casas lá de Israel? Não tem telhado, elas têm os terraços, né? Mas são casas pequenas, e eles se reuniam, não poderiam ser muitas pessoas. E eles se reúnem. A diferença aqui da grande congregação, que é uma bênção, contei recém um milagre aqui, mas aqui a gente conhece muito, talvez seja, vocês me desculpem virar, mas é aqui, ó. Parece que eu tenho os cabelos faltando aqui, é verdade? E eu não vejo muito isso, né? O meu barbeiro está proibido de botar espelho aqui. Mas parece que aqui a gente vê muito as costas do nosso irmão, não é verdade? Às vezes a gente precisa dizer, volte-se aí, diga para o seu irmão que Jesus te ama, porque é um nível de intimidade, você talvez não saiba no banco da frente o nome da pessoa, não é verdade? Eu não tenho a memória do pastor Samuel, Deus me perdoe, mas muita gente até às vezes, porque como eu sou da diretoria da igreja, as pessoas me conhecem, mas me perdoem, eu não conheço o nome dos irmãos. O pastor Samuel tem esse dom, né? Mas a gente não conhece, a maioria também não conhece os irmãos que estão próximos. Mas numa célula a gente tem intimidade com as pessoas. Então o que é uma célula? É uma organização de uma igreja, é um vetor da comunidade cristã de base, descrita no Novo Testamento. Cada casa uma igreja e cada membro um ministro, um servo, vivendo em Cristo de casa em casa e na grande congregação. É uma reunião semanal com propósitos que glorifiquem ao Senhor e façam expandir o seu reino. Quais são os propósitos? Comunhão, edificação, evangelismo e serviço. É um grupo de cristãos que pode experimentar a unidade. Quem se lembra da oração sacerdotal de Jesus que está lá em João 17, dizendo para nós todos sermos um, nós vivemos em unidade. Como que nós vamos viver numa unidade com um ambiente com 300, 500 ou 1000 pessoas, ou 100 pessoas? Eu não consigo ajudar 100 pessoas. Você não pode aconselhar 100 pessoas.
Então, aquilo que Jesus pediu, evidentemente ele estava mirando aquilo que ele já fazia. Ele até não gostava de multidões, ele se afastava das multidões. Ele fazia os milagres, as multidões iam atrás dele. Quando você via, Jesus saía. Mas ele gostava de estar entre a célula dele, aqueles 12. Ele treinava, a missão dele era treinar aqueles 12, sendo um multiplicador cada um, depois ia fazer a sua célula. Então, na célula é onde nós podemos praticar o mandamento que tem na Bíblia. O maior mandamento que se repete é uns aos outros. Se você abrir a Bíblia no Novo Testamento, o que tem de recomendação, de mandamento para uns aos outros cumprirem, você vai ficar até preocupado, porque eu coloquei aqui alguns, mas tem centenas, e alguns, eu digo assim, alguns se repetem várias vezes, mas assim, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos, dar suporte uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros, estimulai-vos uns aos outros, admoestar uns aos outros, coisa que não é muito fácil se tu não tem intimidade. Experimente admoestar um irmão que você não tem intimidade, mesmo o irmão da igreja. Experimente. Admoestar é chamar a atenção. Você vai ser bem complicado você querer admoestar, porque ele não tendo intimidade, você não pode corrigir alguém. Agora, num ambiente de célula, num ambiente que você tem um crédito com ele, por quê? De onde é que vem esse crédito? Você já serviu o seu irmão, você já orou com ele, você já visitou o irmão, você vai ganhando créditos. Quando você tem que corrigir o irmão, o ambiente está pronto. Então, quando esses mandamentos uns aos outros, não pensa que é para fazer vocês, nós todos aqui, nós não podemos cumprir dentro dessa grande congregação. Fica impossível. Tem também confessar pecados para serem curados uns aos outros. Para nós confessar os pecados. Nós não temos intimidade nenhuma com a pessoa. Então é muito mais fácil todos esses mandamentos, eles se cumprirem no ambiente, num pequeno grupo. Amém? Amém. Enfim, para cumprir o que João 13 diz, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse amar uns aos outros é o que mais se repete, mas aqui ele está repetindo de novo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Está repetindo dentro do próprio trecho aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Em 2 versos tem 3 vezes uns aos outros. E no final é uma coisa fenomenal. Todos conhecerão que sois meus discípulos, Jesus falando. Eles vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus quando eu amar o Orlando, quando eu amar o Elton, quando você amar o seu irmão. As pessoas vão dizer: ah, eles são discípulos de Jesus. É o que está escrito aqui. Agora nós não podemos compartilhar esse amor num grande grupo. Vai ser num pequeno grupo que as pessoas vão ver isso aqui se concretizando. E principalmente os nossos convidados do grupo. Quando alguém entra na nossa casa, aí desmoronou a incredulidade, desmoronou aqueles conceitos errados do cristianismo, aquele conceito que ele tem da grande asa, que comandava tudo, que ele talvez seja um católico, esteja vivendo a grande asa, mas quando ele entra na outra asa, lá na nossa casa, desmoronou aquilo. O diabo que cegava ele fugiu, porque ele vê o que? O amor que nós nos amamos uns aos outros. Desmorona todos aqueles anos que o diabo cegava ele. Então, é algo tremendo, por isso que o pastor disse: o Humberto é apaixonado pelo céu, mas a nossa igreja aqui eu vejo apaixonado pelo céu. Depois eu vou chamar o pastor Rogério aqui, que é o nosso líder das células, o nosso coordenador das células. Quero apresentar para quem não sabe disso.
para você que ainda não participa, aqueles que levantaram a mão, eu sei que vão querer participar, pastor, vão procurar o pastor Rogério, vão ter uma célula mais próxima. Eu também fui estudar um pouco de biologia. E é muito legal estudar biologia. Não só agora, há 9 meses atrás, não, há 10 meses atrás, o André a gente sabia da notícia já do André, estava com poucas células, né? Naquele estágio que tinha poucas células. Tem na internet toda a evolução semanal do feto. E eu fiquei assim, como é que pode de uma célula fecundada, que é uma coisa mínima, microscópica, sair um ser que já nasce com osso, com toda uma estrutura? É um milagre, irmãos, que eu comecei a ficar mais apaixonado pelo nosso Deus. É algo assim, eu começava a ver cada semana o que estava acontecendo. E tudo aquilo estava no potencial daquela primeira célula. Era uma programação toda pronta naquela primeira célula. Você viu que tamanho e potencial tem uma célula? Uma célula tem um tremendo potencial. Aqui é uma coisa bem simples, que é uma evolução, uma mitose, a multiplicação celular. De uma célula, nós temos 2 células. A partir da reprodução, primeiro do DNA, que é as características genéticas. Quando as características genéticas duplicam, dá para enxergar ali na segunda bolinha, duplicou, teve a reprodução, né? Ficaram 2, e eles depois já tem tudo para se multiplicar, e aí acontece a divisão celular. Então, a célula, segundo a biologia, a célula é a estrutura mais básica e fundamental dos organismos vivos. E através delas que o corpo humano cresce e a vida se renova a cada segundo. Isso se dá porque cada célula contém em si todas as informações genéticas daquele corpo, que é o DNA. E porque a célula se submete ao interesse geral do organismo. Então, a coisa funciona porque a célula não está sozinha. Ela se submete ao interesse geral do corpo. Isso significa que por uma célula se pode conhecer a identidade de todo o corpo. Você sabe por que as pessoas envelhecem? Porque as indesejadas rugas aparecem, com elas as funções orgânicas vão se tornando mais débeis, simplesmente porque as células diminuem o seu ritmo de multiplicação e a vida não se renova na mesma velocidade que antes. Então o corpo humano é formado por milhares e milhares e milhões de células, tudo centralizado para cooperar com aquele corpo. Da mesma forma, as células cristãs, nós não estamos isolados, nós estamos entre uma célula e outra, nós temos um organismo, um corpo. O cabeça é Cristo, mas nós estamos vinculados numa estrutura aqui da igreja. Primeiro, se não fosse a igreja, eu dizia, olha, tem uma visão de célula, você pode abrir a sua casa, funciona assim, nós vamos te mandar um líder, vai ter materiais, Deus vai mandar pessoas, nos encorajou, eu e minha esposa. Então nós, por causa daquela visão, nós entramos nesta visão do céu. Uma célula cristã é um grupo, aqui é a célula biológica, mas a célula cristã é um grupo de 8 a 15 pessoas que formam uma comunidade para experimentar o amor de Deus, para crescer no relacionamento com os outros e para alcançar os incrédulos. A princípio não tem um limite de 8, mas o ideal é que fosse. Quais são os objetivos e vantagens das células? Um grande objetivo é conquistar almas para Jesus. Provérbios 11:30 diz: quem ganha almas é sábio. Então quem ganha almas tem aquela alegria de gerar um filho, aquela alegria que não temos como. Você tem que experimentar. Se você nunca ganhou uma alma para Jesus, você vai ver que alegria é. Então, o ambiente de célula, já se falou aqui, é muito mais fácil fazer um convite. Então, na reunião de célula, o ambiente é bem apropriado para se dar uma atenção maior ao convidado, que ainda não é cristão, facilitando a conquista.
Outro ponto que facilita o evangelismo é o fato das células estarem próximos das pessoas. Você imagina uma cidade com várias casas servindo de células, desses encontros. Vai pegar a célula mais dentro do próprio bairro. Vai ser um ambiente que vai ser tudo facilitado para a pessoa vai ser ouvida numa igreja aqui. Eu estou falando hoje, pela graça de Deus, e vocês podem, pela ordem, né, vocês têm que estar escutando. Vocês vão sair com algumas dúvidas daqui. Quantas vezes eu saí com dúvidas? Num culto, tantas coisas que são faladas, a gente está num nível espiritual que ainda não entendeu alguma coisa. Qual é a vantagem de uma célula? Que lá a gente pode fazer pergunta. A célula não é um falando e todos ouvindo. Vocês viram naquela primeira foto, todos estão de frente um para os outros. A forma geométrica apropriada é o círculo. Nem sempre dá, às vezes meio ovalado, para ficar as pessoas se enxergando. Compartilhar. As pessoas têm condições de compartilhar. O líder, às vezes, às vezes a gente nem recomenda que seja líder, seja o facilitador. Facilitador do quê? Do entendimento, das dúvidas, realmente. Mas se tem um irmão que sabe resolver a questão, aquela dúvida do outro irmão, não precisa ser o líder para falar. O outro irmão pode responder, pode dar uma palavra de conforto. Então, é um ambiente propício para ganhar almas. Depois, consolidar essas almas. Não adianta só ganhar as almas para Jesus e as pessoas ficarem sem entendimento, ainda nos velhos pecados, nos velhos hábitos. É no ambiente de célula que a gente vai tendo intimidade, a gente vai poder corrigir, como eu já falei aqui dos irmãos. Aqui o contato é mínimo, o maior contato que a gente tem, às vezes, é na lancheria aqui embaixo, no lanche aqui embaixo. Então a gente não sabe que estilo de vida está vivendo aquele irmão, mas num ambiente de 8, 10 pessoas, 15 pessoas, nós conseguimos que essas pessoas fiquem consolidadas dentro do cristianismo. Ela consegue se integrar, ela se sente como membro de uma família. É aquela integração. É importante a pessoa se sentir alguém que participe, integrada numa família. Simplesmente ir no culto, isso lembra, a maioria aqui eu acho que foi católico, lembra aquilo que nós antes fazíamos, só mudou de igreja. Claro que agora eu tenho a vida eterna, é muita diferença. Só que ainda não tem os benefícios total daquilo que Deus tem para mim, que tem para você. Então a integração de novos cristãos é algo assim magnífico. Grande quantidade de pessoas que aceitam a Cristo não permanecem com Ele. Quantas pessoas às vezes entram na igreja aqui e não se firmam na igreja? Uma das maiores razões que elas não se integraram numa célula. Diz que a igreja tem duas portas, uma da frente e uma dos fundos. Tem muita gente, parece uma rodoviária, entra e depois vai embora, você não vê mais aqui. Mas uma pessoa que está integrada numa célula, está participando de uma célula, já tem alguma função na célula, essa pessoa está agora integrada, ela dificilmente vai sair fora. Uma outra questão é que cada líder se torna um pequeno pastor. E as pessoas todas podem ser pastoreadas. É impossível para um pastor de uma igreja cuidar de toda a congregação. É impossível. Se você tem uma célula já além desses limites de 15 pessoas, você já fica, os líderes das células não são pastores. Aqui eu vejo muitos líderes de célula. A gente já começa a ficar, o telefone não para, é problema, porque as pessoas se convertem com muitas questões a serem resolvidas. E aí o líder de célula é o pequeno pastor. E agora tu imagina jogar toda a congregação, todas as pessoas novas convertidas, toda a comunidade cristã nesse lugar, reunida, e vai jogar todos os problemas numa pessoa. É impossível. E não vai ter tempo nem para atender, gente. Então, ele precisa de um atendimento mais olho no olho. A gente, todo líder de célula, existe esse aconselhamento, você acaba se envolvendo. Então você é um lugar que você vai ter alguém que vai cuidar de você. Um pastor, o que ele faz? Ele vai cuidar, ele conhece as suas ovelhas. Então ele é um pequeno pastor que deverá amar o rebanho que Deus lhe confiou e dar a vida por esse rebanho. Ele prestará auxílio
a essas pessoas, né? Através da igreja celular, as necessidades individuais são atendidas e cada vida é pastoreada. Lá em casa já teve problemas de pessoas de inúmeras questões, até questão de alimentos. Em vez de trazer aqui para ser Sofia ou para o pastor, nós lá temos um pequeno grupo de cristãos. É assim que acontecia no início da igreja. É assim que pode acontecer na nossa casa. E as pessoas amadas assim não vão sair pela porta da igreja, lá na porta dos cultos. A última questão aqui é também, a cela é mais flexível. É um ambiente flexível. Você vê aqui, eu achei uma foto do pessoal orando ali no jardim. Eu fico imaginando, eu saio de férias, eu fiquei doente, não posso atender na minha casa. É poucas pessoas, não é toda uma congregação, é impossível avisar todos os irmãos, se nós não vamos estar aqui. Domingo passado nós estávamos Dante Baroni, teve gente que veio aqui, você sabia? Meu celular eu deixei no carro durante o teatro. Quando eu voltei do carro, tinha um irmão que não apareceu na célula, não apareceu no culto e ele veio aqui. Quer dizer, quando é muita gente, você é difícil de avisar. Agora, num ambiente de célula, que são 10, 15 pessoas, você olha, essa semana não vai ser na minha casa, vai ser na outra casa do outro irmão. Então é a coisa mais flexível. Você é tão flexível que tem células em universidades, em horários assim, brechas de horários na faculdade. Olha aqui pode se reunir na rua, numa praça. Você pode, a célula está aqui, no verão está lá na praia. É uma célula, é muito mais flexível, é 10, 12 pessoas, do que tu mexer com toda uma organização. Então, inúmeras vantagens aqui no que Jesus é muito sábio, nós só estamos colhendo aquilo que ele implantou. Ele se reunia das pessoas, ele passava, ele era muito flexível. Os religiosos da época acusavam muito Jesus, por ele ser flexível, almoçar com pecadores, procurar prostitutas, mas esse é o verdadeiro cristianismo. O que eu falo, o que é a igreja? A igreja, os chamados para fora, para buscar os perdidos. Então nós não fomos chamados para ficar um grande tempo usufruindo dos ar-condicionados, todas essas questões que nós temos, e alguém aqui só falando e nós só recebemos. E as pessoas que se envolvem também, que nós temos tido experiência, quanto mais você se envolve, participa de uma célula, e dentro da célula você é ali ativo, se preocupa com os outros, pega telefone, liga, se envolve com as pessoas, mais você vai ter uma vida cristã com mais alegria. É muito normal uma pessoa parar, tem pessoas que se convertem e continuam com aquele espírito de reclamar das coisas. Mas é difícil uma pessoa que está servindo em qualquer nível na igreja, na célula, em algum ministério, ele já não vê com esses olhos. Ele passa na linguajar do comércio, quem está fora do balcão é o que reclama. O cliente gosta de reclamar, não é mesmo? Mas quando tu põe dentro, aí tu pega esse mesmo cliente, ele assume um negócio. Ele agora dirige uma empresa, dirige um comércio. Agora ele começa a ver todas as questões, né? E não era tão fácil quanto ele achava. Então, quando a gente começa a servir os irmãos, primeira coisa, a gente murmura menos, nós ficamos mais alegres, até com o Senhor, nas nossas vidas, e a nossa casa é abençoada. Eu vejo pela minha casa as bênçãos que eu tenho recebido e os testemunhos que eu tenho visto de pessoas que servem a Deus. Nós temos uma reunião, até ontem tivemos reuniões de líderes de célula aqui na igreja, e a gente é unânime isso, as pessoas, a alegria delas, os testemunhos que elas têm por estar participando de uma célula, ou sendo líderes de uma célula, ou sendo anfitriões de uma célula. E você tem muitas oportunidades de trabalhar dentro de uma célula. Se você quiser trabalhar, não precisa nem ser um líder da célula. Ali acontecem inúmeras questões que tem que haver visitação, tem que haver oração, você tem que ajudar, você tem que confortar. Então você tem você tem que ligar com as pessoas. Se alguém não vem da igreja aqui e que não está em célula, quantas semanas vai precisar alguém ligar da igreja para você? Às vezes meses, porque você está perdido numa massa. Agora, se você faz parte de um grupo de
10, 15, 20 pessoas, se você não aparece lá em casa ou na casa do Elton, o Elton vai ligar. Não é verdade? Verdade. Então, é impossível a gente ficar quem veio e quem não veio. Nós tínhamos que ter um cartão magnético para todo mundo passar o cartão, para botar depois no computador, para ver que a gente não liga aqui porque a gente não está ligado, porque a gente está desleixado. Não, porque a gente nem sabe quem vem e quem não vem. É impossível saber. É a igreja em miniatura. É uma igreja miniatura, tudo está sob controle. Toda ovelha ali, tem aquela parábola das 100 ovelhas, né? Perdeu uma ovelha, o pastor foi lá e achou aquela ovelha perdida. Mas não pensa que é fácil saber que uma ovelha foi perdida no meio de 100 ovelhas. É coisa para Deus mesmo, porque a gente, eu sou falho. Então, você é falho. Então, agora, num ambiente que Deus nos dá uma dúzia de pessoas para cuidar, é muito mais fácil. Quando alguém não vê, no outro dia já está fazendo falta. Então, por isso que não é aconselhável passar no certo número a célula, para a gente ter aquele cuidado. A pessoa faz falta dentro da célula. Eu sei que às vezes tem pessoas que saíram das igrejas e reclamaram, nunca participaram em célula. Não, mas aí ninguém deu bola para mim. Isso é a coisa mais normal, não só da nossa igreja, eu vejo de outras igrejas. Até pessoas que vêm para a nossa igreja, que saíram de outras igrejas. Mas por que tu saiu? Ah, lá ninguém me dava bola, o pessoal era meio frio comigo. Mas se ele não está no grupo célula, meu irmão, eles só vão te cumprimentar aqui no culto. Você tem um lanche lá embaixo. Você tem que estar na família de Deus. Família, as pessoas sofrem junto, choram junto. O 6 aqui, o crescimento. É um ambiente propício para crescer. Como teve aquelas novas conversões, pessoas novas entrando, é um ambiente para se multiplicar. Sabe que a célula, a gente estudou na biologia ali, ela existe e se multiplica. A natureza dela é se multiplicar. O potencial dela é se multiplicar. A célula que nós temos na nossa casa, o natural dela é se multiplicar. Quando a gente fala de multiplicação, não é querer grandes números, que a igreja só pensa em números, a igreja, não. O natural de uma célula é se multiplicar. Quando uma célula não se multiplica, alguma doença ela tem. Tem que tomar algum remédio, o que está acontecendo? Então, é um ambiente propício para crescimento, para desenvolvimento de lideranças. Ali na célula é um campo de treinamento. É um ambiente pequeno. Imagina uma célula que está começando, 6, 8 pessoas. O líder ministra, depois as pessoas já viram ele ministrar, chama alguém que Deus mostra, convida para ministrar, ele começa a ministrar, ele começa a orar, as pessoas todas aprendem a orar na célula. Eu garanto que tem gente aqui na igreja, que vem há mais de ano na igreja, que não participa em célula e não sabe orar, porque tem 2, 3 pessoas que já não oram. Você não vai orar, você vai ficar estagnado no cristianismo. O cristianismo, você vai ficar duvidando do cristianismo. A sua vida vai ser ainda muito aquém da vida que você mesmo está esperando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou falando, mas realmente as pessoas que estão no grupo céu, eu aprendi a orar no grupo céu. Eu vi as pessoas falando, orando aqui na frente, eu achei que eu nunca ia orar como o pastor orava, como o Elton orava, como outros líderes aqui oravam. Eu confesso para vocês que eu nunca vou orar. Mas aí, nós tínhamos reuniões lá em casa, e para minha surpresa, o pastor chegou para mim, Humberto ora. Eu não sabia, nunca tinha orado. Mas tinha poucas pessoas lá em casa. Foi coisa, claro, ali eu meio que gelei, ali tremi e tal, saiu uma oração, mas a coisa saiu. Na outra semana saiu. Comecei a orar com a minha esposa, comecei a orar com meus filhos, comecei a orar com as refeições, mas eu aprendi aonde? No ambiente de célula. Eu sei que tem muita gente aqui que acha que não sabe orar, mas ele sabe orar, só não foi desenvolvido. Então, é um desenvolvimento de lideranças, é um instrumento de serviço. Ali você vai poder, exercer os dons que Deus lhe deu. Tem dons de misericórdia, dom de amor,
dom de revelação, dom de cura. Ali você vai orar, ali você vai exercitar a vida cristã, naquela pequena comunidade. Eu sei que aqui você pode também exercer. A gente tem liberdade de orar com os irmãos, mas lá na comunidade, na pequena comunidade, os dons vão fluir. Deus vai se apresentar ali naquela casa. Pessoas vão ser libertas na sua casa. Transformações vão acontecer na sua casa, ou na casa que você participa, nesta casa que serve no céu. Instrumento de cura emocional, cura física, que nós temos visto de pessoas com problemas que vêm e se convertem, com problemas na alma, coisas tremendas assim, coisas de chorar, meus irmãos, mas que a gente vai vendo, pessoas assim rejeitadas, que o marido abandonou, pessoas com todos os tipos de problemas emocionais, e ali na célula é o ambiente que elas são amadas, elas são ensinadas e elas são curadas. Então é algo tremendo que Deus faz numa pequena congregação, que é 8, 10, 15 pessoas. Eu sei que você que não participa já está dizendo assim, não, onde é que ele vai ficar? Onde é que está o pastor Rogério? E por fim, promovem qualidade espiritual. É o resumo de tudo. A pessoa vai ficar vivendo outro nível de espiritualidade. Vai ter agora Jesus como Senhor, mas aquilo fazendo efeito na sua vida. Ele sendo alguém que é usado por Deus. Quando você vai ser usado por Deus, você vai se sentir no outro nível espiritual. Você vai ficar do outro lado do balcão. Você vai ser usado por Deus. É a honra que Deus lhe deu. Os anjos, já foi dito aqui essa noite, eles queriam fazer o trabalho que nós fazemos. Mas nós temos oportunidade lá no grupo pequeno. É um grupo especial que nós vamos atuar. Ali todos, é o líder, é a pessoa mais jovem que entra ali ela vai ser usada. Ali Deus vai usar. Eu tenho visto gente, em uma vez entra na nossa casa, uma vez, a primeira vez, a gente sai de lá, a gente sai comemorando, ela está convertida, uma vez, irmão. A pessoa sai chorando de alegria, ela sai, mas como é que eu não sabia disso antes? Na primeira vez. Então é tudo, é ministrado o louvor, é ministrado a palavra, um pequeno culto, é ministrado a palavra não do líder só, compartilhada, é ministrada a oração, tem tudo que tem na grande congregação, só que lá vemos os testemunhos que nós temos visto delas depois dizerem, olha, eu vi a alegria de vocês, eu vi o amor de vocês. Aquilo que nós temos, irmãos, é algo que o mundo lá fora não tem, irmãos. Então eles vendo aquilo numa casa, é um sonho. Eu vi o genro do Silvio Santos, um rapaz que deve ter hoje um pouquinho mais de 30 anos, lá na Donep, no Rio de Janeiro, há uns 3, 4 anos atrás, em um grande jantar, ele deu um mini testemunho, que ele foi num grupo célula, lá em São Paulo, convidado pela sua então namorada, filha do Silvio Santos, um grupo célula, numa casa dos irmãos. Dito, para quem quiser ver, nós temos esse DVD. Ele, quando chegou naquele grupo célula e viu aquele ambiente, aquele amor, aquilo que eles estavam pregando, aquilo que eles estavam exercendo, ele disse assim: isso aí não é possível, isso aí é um sonho, o que está acontecendo? Eu tenho 30 anos, um cara evoluído, um cara que morou no exterior, mas eu não passou por isso aqui, com toda a minha idade, eu não sou tão jovem, mas isso aqui nem existe, eu quero saber mais. E ele se converteu, se batizou, casou. O gênero do Silvio Santos. O mundo, quando as pessoas entrarem do mundo inteiro, de pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as crenças, quando entrarem no grupo célula, o demônio delas vai sair, em nome de Jesus. Aquilo sai mesmo, porque o amor que nos une constrange. Eles vão ficar constrangidos. Que história é essa? Que vida é essa que eu não conheço? Eu olho um guri esperto, um guri bonito, um guri inteligente, e eu fiquei assim, ó, não importa a cultura, irmãos, nós vamos impactar os incrédulos, aqueles perdidos, aqueles que estão lá fora. Nós fomos os chamados para
fora. A igreja não é para ficar aqui dando volta. Aquele pássaro com uma asa só, eu te garanto uma coisa, ele ficava só no ninho. Não é verdade? Ele consegue voar, ele ficava só no ninho. Quer ficar só na grande congregação. Ele não consegue mais voar. A pessoa que está com as duas asas ligadas, está num ambiente com duas asas, ela é rica, ela vai, não tem limite, ela é livre. Nós somos livres para alcançar todos os perdidos. A cela, aqui uma foto final, as orações no final da cela, a gente une, as pessoas elas oram umas pelas outras. E é um ambiente assim que flui um amor, como nós estamos falando. Eu reservei agora os minutos finais, eu queria chamar aqui o Júlio Golias. E ele vai dar um mini testemunho de como ele entrou numa cela. A paz, igreja. Interessante que quando o Humberto falou sobre a questão desse empresário que ele passou a dormir, Jesus, além de salvar nossas almas para passar a eternidade junto a Deus, também salva o nosso sono também, porque o primeiro efeito da minha conversão foi dormir, porque eu já não dormia há vários meses, e naquela tarde que eu fiz a oração, que eu aceitava Jesus para que Ele guiasse os meus caminhos, eu passei a dormir, né? Então foi realmente interessante. Mas quando eu aceitei a Jesus, foi uma tarde, o Zago e a minha irmã foram lá numa empresa, eu vi uma situação muito complicada, eu precisava conversar com alguém. Eu vi que a minha vida havia mudado. Já naquela primeira noite de sono tranquila, eu já vi que a minha vida tinha começado a mudar. Mas eu não queria nem saber de igreja ainda, né? E a Isabel frequentava o grupo célula do Humberto na época, e convidou: Júlio, vamos lá na quinta-feira, tem um grupo, nós nos reunimos. Tá bom. Eu comecei a ir quietinho, ouvindo o que as pessoas tinham para falar, pouco falava, muito ouvia, né? E as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, né? Além da tranquilidade que eu passei a sentir depois da minha conversão, aquela mensagem que eu recebia, grupo muito interessante. E uma das coisas, na época eu estava separado da Margarita. Algum tempo depois ela já frequentava uma outra igreja, ela se converteu nesse período que nós dois estávamos separados, e eu frequentava o grupo na casa do Humberto, não frequentava a igreja nenhuma. E eu comecei a frequentar essa outra igreja antes de frequentar a nossa. Gostava, tinha coisas muito boas, tá? Mas o que eu achava muito bom aqui nessa igreja que eu nem conhecia, eu conhecia só do céu, né? Era o ambiente, o coração aberto das pessoas dentro do grupo, porque as pessoas expunham coisas. Olha só o que aquela mulher está dizendo, mas que é isso? Né? Ela se expunha de uma maneira que eu achava assim, um pouco temerário, mas em pouco tempo eu estava fazendo a mesma coisa também, né? Abrindo o meu coração, porque eu me sentia tranquilo e amado dentro daquele ambiente, né? Eu sentia que o Humberto e a Cristina, pelo testemunho deles, porque assim, quando eles paravam para falar de Jesus, não era só pela palavra. Eles traziam exemplos da vida deles, exemplo da família, exemplo do casamento, relação com os filhos, do trabalho. Quantas pessoas vivem esse ambiente apenas quando estão dentro da igreja, ao saírem, são, bom, agora já posso voltar à minha vida normal, né? Então eles traziam, e tu via que eram pessoas que realmente haviam entregues os seus corações a Jesus Cristo. Isso impacta, porque tu vê sinceridade, tu não vê falsidade, tu vê pessoas que realmente se entregaram. Mas, então, frequentando essa outra igreja, nesses cultos nessa outra igreja, quando eu e a Margarida começamos a restaurar nosso casamento,
O que me atraía aqui na Filadélfia, que eu nem conhecia ainda, era o Grupo Célula, era essa possibilidade de tu poder testemunhar, de tu abrir o teu coração e ser ajudado, poder questionar, levantar dúvidas e receber respostas. Era muito bom isso, é bom, é muito bom. Na época o pastor Samuel dirigia o grupo, depois permaneceu no Beato, e sabe que eu não vou me alongar porque já está seguindo, o horário já começa a avançar, mas outro dia o Serginho me lembrou uma coisa que eu havia dito que eu nem lembrava mais. Porque a coisa começou a fazer tanto sentido das coisas que eu recebia no grupo, que eu disse uma vez na saída do grupo, eu falei ao Serginho, não lembrava, outro dia ele me lembrou, eu disse algo semelhante a isso. Olha, eu não tenho a fé que esse pessoal que está aí dentro tem, mas eu vejo que o que eles estão colocando é o certo, e é isso que eu vou fazer. É uma decisão difícil de fazer. Quantos de nós, muitas vezes, não consegue resistir a um doce, um doce pela frente, as pessoas que já fumaram sabem quanto é difícil resistir um cigarro, e outras coisas mais que nos tornam dependentes dessas coisas. Agora, naquele momento, fazia tanto sentido aquilo que eu recebia, que racionalmente eu decidi, eu vou seguir esse caminho, porque este caminho é o certo. Mas o que eu via lá dentro, eu via amor, eu via sinceridade, eu via pessoas que tinham muita fé, e eu queria aquela fé para mim. Muitas vezes eu questionei a mim, eu não tenho essa fé que essas pessoas têm, do meu jeito eu tenho, hoje eu descubro que é diferente, não é aquela fé emocional, mas eu tenho também essa fé. Ouvi coisas muito duras lá dentro, porque nós vamos lá para ser ajudados, não consolados. Eu não fui lá, eu não ouvia consolo, eu ouvi coisas muito duras, coisas que muitas vezes machucavam o meu ego, machucavam o meu eu, mas era uma posição que eu estava errado. E as pessoas que me diziam, eu havia dado liberdade a elas para fazer. Como falar? Como o Humberto falou antes aqui, é muito difícil a gente amoestar alguém na igreja, porque são coisas que, como diz na palavra, aos seus próprios olhos todo homem é reto. Mas será que é o plano do Senhor isso é verdade? Agora, dentro do ambiente de grupo de célula, nós podemos. Tem uma passagem muito bacana que eu ia ler, mas não vou. Que é aquela passagem que fala. Deixa eu ver aqui, fica mais. Lá em Amós. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos, aqui mais ou menos resumido, ele conseguiu fugir do leão, fugiu do urso, mas quando ele entrou na intimidade do seu lar, ele se deu mal. Então quantas vezes nós ouvimos testemunhos, hoje tive um grande livramento, eu vinha caminhando na rua, passaram 3 pessoas por mim e foram assaltar a pessoa que estava ali na frente, o Senhor me deixou invisível. Glória a Deus! Quantas vezes nós ouvimos isso? Ou fechei um grande negócio, olha, Deus está no comando do meu negócio, eu estou prosperando, um grande negócio está acontecendo. E aí ele chega em casa, cansado, sem paciência, o filho ou a esposa faz alguma coisa e ele dá uma patada. Aí depois eu estou com um problema no meu casamento. E aí, o que está acontecendo? Sabe? Aonde? Nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter livramento, Deus vai estar no comando da nossa vida, basta nós entregarmos isso a Ele. Mas é no grupo célula que eu vou ter oportunidade de tratar aquilo que muitas vezes prejudica a minha vida e eu não sei, porque eu não estou colocando o rumo do Senhor na minha vida. Então, o grupo célula é a oportunidade daquilo que está incomodando dentro possa ser trabalhado. O livramento, a bênção, a prosperidade. Olha, isso tudo vai vir, é oração, é
corpo da igreja orando, tudo isso vai fazer com que aconteça. Mas dentro do grupo do céu existe a possibilidade de ser tratado. Né? Tá? Obrigado, Deus. Bom, nós terminamos. O Júlio restaurou a família, engenheiro. Ele, quando entrou lá em casa, ele nem sabia se acreditava em Deus ou não, estava com a família destruída. E a gente, como ele falou, consolar é quem precisa ser consolado, mas no caso dele, a gente corrigia, falava o certo. E uma vez eu almocei com ele até no Vulcano, ele fez uma proposta, eu achei decorosa, na época, uma atitude dele, e eu disse: olha, não aceito isso e tal. E hoje ele está entre nós, é um dos grandes líderes potenciais aqui da igreja, está dando muitos frutos e vai dar muito mais ainda. Mas a gente lá no Grupo Cela houve aquela restauração do casamento, ver o Pedrinho aqui e a Margarita juntos. Isso é uma alegria que não tem preço. E o Montanha, eu queria também a importância do grupo na casa, na vida dele. A paz, irmãos. É uma satisfação a gente poder falar do trabalho da célula, porque para mim realmente houve modificações na minha vida. Sendo bastante sucinto, eu sempre, antes de estar no nosso meio evangélico, eu estava participando, como sempre acreditei por muitos e muitos anos na minha vida, no caminho místico. E eu praticamente me dedicava a isso, e acreditava no pensamento positivo, acreditava no meu poder interior, acreditava que eu podia fazer as coisas. E as coisas normalmente também acontecem dessa forma. Né? E quando houve alguns encontros que eu vivi em outras congregações, por passagens rápidas, porque era convidado, como pessoa educada, estava indo para algumas igrejas, alguns meios. E agora, quando aquilo que acontece na nossa igreja, no nosso meio, se você aceita Jesus. Eu dizia, bem, eu já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci. Então não havia novidade nenhuma aceitar Jesus, porque eu aceitava Jesus. Mas não era o Jesus que eu passei a acreditar, passei a conhecer de uma forma diferente. Eu tive uma passagem rápida, através da Donep, onde depois eu fui convidado pela Isabel para conhecer o que era uma célula. Como eu sabia, ela percebia que eu estava em busca de algo maior para a minha vida, que não era a normalidade, eu queria algo que me satisfizesse, algo que me preenchesse, porque com todo o conhecimento que eu tinha, eu não estava preenchido. E foi aí que eu tive o prazer de conhecer o Humberto, que me dirigiu até a célula do Humberto, do Serginho e dos outros irmãos que participam lá. E para mim a célula estava meio estranha a princípio, porque eu achava que eu conhecia mais do que eles. Eu não tinha muito a aprender na célula, porque eu sabia mais que eles. Tá? É um orgulho, uma vaidade, uma arrogância danada. Né? De vez em quando eu fazia algumas perguntas. Pois é, porque eu frequentei seminário durante 7 anos, no seminário católico, depois espírita muitos anos, quer dizer, uma pessoa que estudava e procurava o conhecimento de Deus através da ciência. Se me provasse cientificamente, eu acreditava; se não me provasse cientificamente, não acreditava. Então tudo seria conversa jogada fora. Então, e no meio evangélico, praticamente pela ciência, ficava meio difícil de acreditar nos ensinamentos evangélicos, né? Até como o Humberto falava, na célula, porque não tinha embasamento científico. Mas chegou um momento, eu acho que Deus, eu acredito piamente que Deus nos chama. O fato de eu ter conhecido Isabel, ter ido à célula do Humberto, ter tido o Sérgio como meu discipulador, realmente foi uma misericórdia de Deus, porque a minha arrogância de que eu conhecia, eu não conhecia nada. Chegou um momento que até o Sérgio me lembrou esses dias, que eu fazia tantas questões, chegou um ponto que eu não queria mais fazer perguntas na célula, para não criar confusão na cabeça das pessoas, porque eu achava que, ao invés de eu estar buscando conhecimento para mim, eu estava de repente complicando a cabeça dos outros. A partir daquele momento que eu tive esse momento de humildade, eu acho que Deus me tocou, eu cheguei a comentar que eu acho que eu tinha que rever todo o meu conhecimento. Eu tinha que fazer uma revisão de tudo aquilo. E realmente eu comecei a ficar quieto
e não comecei a questionar mais, e comecei a ouvir o que o Humberto tinha a dizer, e vi que a célula, eu vi que aquelas pessoas com quem eu antes eu simplesmente entrava ali e olhava, eu vi que realmente elas tinham um amor, eu não estava percebendo no momento o amor que aquele grupo tinha. Pessoas que estavam procurando sentar ao meu lado constantemente, pessoas que me procuravam na hora de tomar o chazinho lá, o suco, para conversar comigo e falar. Eu via que eram pessoas alegres, pessoas que realmente abraçavam, que beijavam. Daí eu ficava meio assim, né? Na retaguarda, né? Qual a intenção das pessoas, mas eu vi que eram pessoas felizes. Eu não estava acostumado com essas coisas felizes, porque na empresa as coisas não são assim. A gente trata, se a pessoa entende, é competente, se não entende, não sai para ficar no grupo, e a gente afasta as pessoas incompetentes do grupo. Mas ali mesmo, não sendo questão de competência como incompetência, as pessoas davam amor e queriam me explicar, queriam me orientar, queriam fazer com que eu participasse do grupo com alegria. Isso me chocou também, mas ao mesmo tempo eu comecei a me sentir feliz com aquele grupo de pessoas amorosas. Pessoas que abraçavam, pessoas que beijavam, pessoas que me recebiam bem na casa do lugar. Não eram pessoas comuns, eram pessoas diferentes. Chegou um momento que depois saí da célula do Humberto, porque eu aceitei o Serginho como meu discipulador. Eu acho que realmente foi a verdadeira asa que me fez voar. E voei para a espiritualidade dentro da célula, com o acompanhamento do meu discipulador. E logo em seguida participei da célula do João, né? Fiquei alguns tempos lá, depois o João foi para a Zona Sul. Eu, como tenho uma sala grande na minha casa, me dispus a receber as pessoas da minha casa, né? Graças a Deus, foi uma bênção, e hoje é um grupo maravilhoso que está ali. A princípio o Serginho coordenou o grupo, né? Porque eu simplesmente abri a casa, achei que não tinha condições de liderar, assim, nem de orar, como você falou, nem de orar, não sabia nem orar, né? Aprendi um pouquinho já a orar, e agora o Sérgio me liberou, foi para outro grupo, e a minha casa tem uma célula maravilhosa, que eu acho que é realmente uma bênção. Eu agradeço a Deus por ver pessoas que me chegam, pessoas que vêm trazer conhecimentos para a gente. É um enriquecimento. Eu não vejo que eu esteja dando, mas muito eu estou recebendo, porque Deus é misericordioso. Então eu vejo meus irmãos aproveitando a célula, aproveitando o Humberto. A célula, para quem não participa, não sabe o que estão perdendo do crescimento espiritual. E ainda complementa ainda mais, que não tem um discipulador, também está com as asinhas meio quebradas, não está voando tão alto. Então acho que é o momento de falar isso, além da célula, do discipulado, porque, irmãos queridos, no meu coração, filhos de Deus, eu acho que a célula é uma bênção, realmente, voltando à igreja primitiva, nas casas. Ter aqui só na igreja, eu acho que não acredito que seja suficiente para muita gente. Frequentar uma célula, participar, dar de si para os irmãos que estão naquele grupo, é algo maravilhoso. Eu vejo que a cada encerramento de cada reunião que nós temos, realmente é uma bênção do Espírito Santo. A gente dorme feliz por estar tido em comunhão com os irmãos. Eu acho que a maior descoberta do Wesley, né, criar as células, né, se multiplicaram na nossa igreja, agora se dedicando à célula. Olha, eu sou fã da célula. Eu acho que a célula tem que fazer, tem que se multiplicar, e nós temos que evidenciar. É um Espírito Santo constantemente nos abençoando. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Rogério, essa último slide é célula, experimente uma nova vida. Pode passar aqui, pastor. Realmente, aqui é um convite agora, eu quero que você fique de pé, Orlando, os músicos vão fazer um louvor. Eu faço um convite às pessoas que não participam de uma célula, ou já participaram e não estão participando mais. E aquelas que participam, mas querem ter um envolvimento maior, querem ali, né, ter um serviço para o Senhor dentro da célula, acham que tem muito mais para dar dentro da célula do que estão dando. Ou tem pessoas que eu sei que são muito irregulares,
Eu sei que nós temos compromissos, mas às vezes nós temos que botar uma certa prioridade na célula. Dar uma prioridade na célula, porque os nossos irmãos precisam de nós, irmão. Os outros precisam de nós. Se não precisasse, Jesus não falaria tanto uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, corrigir uns aos outros. Se a gente nunca tem tempo, quem é que vai nos corrigir? Quem é que vai nos consolar? Então, nesse momento desse cântico, você vem à frente, o pastor Rogério vai orar. E eu estou aqui apresentando o pastor Rogério. Quem não conhece, quem não participa de célula, é o nosso coordenador. Ele sabe todas as células, aquelas que estão com menos pessoas, estão mais facilitando a entrada de novos membros. Ele sabe a localização geográfica. Você procura, diga onde mora, ele vai achar uma célula que você vai se sentir ali amado, meu amigo. Você vai poder ali servir o seu próximo, fazer a obra de Deus, sair, ser a igreja de Cristo, isto é, aquela igreja para sair das quatro paredes. E a gente é uma igreja para ministrar para os que estão lá fora. Esse é o pastor Rogério. Ele foi delegado pelo pastor Samuel para essa liderança de célula. Aprendi muito do que eu falei aqui essa noite, aprendi com ele, aprendi com as literaturas que ele me passou, os livros que ele me passou. É uma pessoa preciosa aqui no nosso meio, e você vai ter uma